Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Nós estamos aqui, nessa noite para falar sobre esse tema, esse assunto que frequentemente surge e recentemente até por causa, desse ressurgimento do conflito no Oriente Médio, que o conflito no Oriente Médio é assim, todo ano tem um, né? E esse chegou agora, né, com essas incursões, esses ataques, principalmente o Hamas, né, o grupo terrorista palestino, disparando foguetes contra o território de Israel, né, Israel usando a sua pesada máquina de guerra contra, óbvio, né, usando aquele escudo antiaéreo que eles têm, antimíssil, né, que é um escudo que derruba, acho que 90 e tantos por cento dos foguetes que são lançados, e, consequentemente, também, revidando na mesma moeda, com o braço até muito mais forte, atacando também as cidades palestinas e assim por diante. E nesse meio, nessa situação, como em todas as outras, os crentes ficam em polvorosa, né? Os crentes começam a dizer, tá aí, sinal se cumprindo, Israel é o relógio de Deus, ó, tá vendo, Deus está agindo no mundo, e a gente tem que ficar atento em Israel, e assim, muita gente, né, realmente está com as antenas totalmente ligadas para lá o tempo todo. E aí a nossa live é para falar sobre esse assunto, reverendo, se realmente, né, a gente pode considerar Israel como uma espécie de relógio de Deus. O que eles querem dizer por relógio de Deus? Que é o modo como Deus marca o tempo, né? Deus marca o tempo a partir de Israel, dos acontecimentos que se desenvolvem lá no Oriente Médio, que acompanhando aqueles acontecimentos, nós temos uma noção, ou teríamos, né, uma noção do que Deus está fazendo. Em geral, alguns intérpretes usam aquela passagem, né, que o Senhor Jesus menciona a famosa parábola da figueira. Nós temos isso, por exemplo, registrado no texto de Mateus 24, lá nos versículos 32 a 35, quando Jesus diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, essa passagem, em geral, é interpretada por aqueles que acham que Israel é mesmo o relógio de Deus do mundo, como se fosse uma menção a Israel, porque a figueira é um símbolo de Israel, né? A oliveira também, existem outros, mas a figueira é um símbolo da nação de Israel. Então, eles estão falando, eles usam esse texto para dizer, olha, quando a figueira florescer outra vez, o verão está próximo. Como se fosse assim, quando Israel renascer, quando Israel voltar à terra da promessa, né? E aí isso aconteceu no entendimento desses irmãos lá em 1948, quando Israel de fato voltou pela ONU, né, ao Oriente Médio, e então teria sido o início do cumprimento da profecia parábola de Cristo sobre a figueira. E também eu vejo alguns intérpretes nessa mesma linha usarem essa palavra do verso 34, né, geração, quando ele fala, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Eles dizem, geração aqui significa, outra vez, os israelitas, a nação de Israel como um todo, que sempre vai existir, que Deus preserva até o fim dos tempos. É basicamente esse texto que serve de fundamento para a defesa de Israel como o relógio de Deus. Começando então a falar sobre isso, né? Qual a sua opinião, qual a sua visão sobre esse assunto dessa perspectiva? Leandro, eu acredito o seguinte, que quando Jesus se refere lá em Mateus, no Sermão Escatológico, a figueira, ele não tinha em mente a nação de Israel especificamente. Embora a figueira seja usada
na Bíblia como símbolo da nação de Israel, não quer dizer que toda vez que tem uma figueira, ou que aparece uma figueira na narrativa, que ali significa Israel. E é o caso. E a prova maior disso é que, se você der uma olhada na versão do sermão escatológico de Lucas, Lucas diz que Jesus disse assim: quando vocês virem a figueira e todas as demais árvores e florescerem, então vocês sabem que está próximo o verão. Então, se a figueira é Israel, quem são as outras árvores que a gente deve esperar que floresça para poder entender que o fim está chegando ou que está acontecendo alguma data importante no calendário de Deus? Então, a primeira palavra, né, minha primeira participação, é dizer que essa interpretação ela carece de fundamentação bíblica. Uma regra boa de interpretação é que um texto da Bíblia se interpreta com outro. E aí, no caso, é muito claro que Jesus não está se referindo a Israel, mas está usando a figueira como poderia ter usado qualquer outra árvore, como Lucas diz, para se referir ao fato de que todo mundo sabe que quando começa a brotar as folhas é que o verão está chegando. É só isso, não tem nada mais do que isso. Exatamente, né? Senão o Lucas está dizendo de todas as outras árvores, todas. Então, teria que ser... Então, se fosse para interpretar que a figueira é Israel, teria que ser todas as outras nações, né? As outras nações todas. Então, todas elas teriam que florescer, todas elas teriam que... ou seja, aí já fica muito claro, muito evidente que não tem nada a ver, né? A parábola não está falando, usando o termo figueira, aí, a árvore, para simbolizar Israel. Esse é o problema, me parece, né, de tentar empurrar para dentro de um texto um significado que não está nele, né? Está na pessoa. A pessoa acredita naquilo, a pessoa crê daquela forma, então ela tenta encaixar, ela tenta empurrar para dentro do texto, né, esse aspecto, esse significado. Mas vamos lá. E o tal relógio? O que temos a falar? O que é esse negócio de relógio de Deus, né? Israel, a nação de Israel, é o relógio de Deus? Não, eu não acredito de forma nenhuma. O Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos uma agenda ou uma série de eventos que apontariam não somente para a certeza da sua chegada, mas, num certo sentido, para a sua proximidade. E ele fez isso no sermão escatológico dele, que você encontra em Marcos 13, em Mateus 24, se não me engano, em Lucas 23. Eu não estou seguro aqui de cabeça. 21. São três versões do sermão escatológico. 21. São três versões do sermão escatológico em que Jesus respondeu a pergunta dos discípulos, né, que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus mencionou o surgimento de falsos profetas, mencionou guerras, mencionou fomes, mencionou pestes, mencionou perseguição contra os seus discípulos, mas ele não fez nenhuma referência à nação de Israel. A única referência que poderia se dizer que tinha a ver alguma coisa com Deus é quando Jesus fala que quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saber que está próxima a sua desolação. E ele fez isso aí citando uma profecia de Daniel a respeito do abominável da desolação, que Lucas já interpretou dizendo que se referia à invasão do exército romano. Então, isso aí é alguma coisa que já aconteceu. A invasão foi no ano 66 e a consumação com a destruição de Jerusalém e a dispersão do povo judeu foi no ano 70. E o que sobrou depois no ano 125, na Revolução de Bar Korba. Então, já fora isso, não tem nenhuma referência, não há nenhuma orientação a que os cristãos fiquem olhando para os acontecimentos referentes aos judeus para discernirem a proximidade da vinda de Cristo ou a próxima etapa da história da redenção, na consumação. Não há. Jesus poderia ter dito, né, se fosse, ele teria dito no sermão escatológico. Aliás, quando ele termina de contar o sermão escatológico, ele diz: eis que tudo os predisse. Eis que tudo eu predisse a vocês. Por isso, eu não creio que a gente deva olhar para a nação Israel como indicador de que Deus
está numa nova etapa da sua ação no mundo, ou qualquer outro tipo de atitude escatológica. Quando Jesus fala sobre essa geração não passará, né, sem que tudo aconteça, ele não está falando da raça judaica, que os judeus iam, a raça, né, do povo judeu ia permanecer. Ele está falando daquela época, ou seja, até o ano 70, quando houve a primeira destruição ali, o momento em que o templo foi destruído, é uma geração. É uma geração. Se Jesus está falando do ano 30, ele está profetizando no ano 30, por volta do ano 30, né, foi 40 anos depois que o templo foi destruído. Isso são 40 anos, é uma geração. Né? Ou seja, o que ele falou se cumpriu. Ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E tudo acontecerá nessa geração. A gente entende, né, da perspectiva profética, claro, que temos, digamos, ali na destruição de Jerusalém, uma espécie de fim do mundo em miniatura, né? Um espelho, e haverá a consumação, é o já, mas ainda não. Né? Então, mas aconteceu lá, se cumpriu lá, o fato já é concretizado. Eu acho que o grande problema de muitos intérpretes é justamente ignorar os eventos do passado que já aconteceram. Eles ficam só olhando para o futuro, esperando algo ainda acontecer, mas não percebem o que já aconteceu. Boa parte das profecias sobre o retorno de Israel, que são tidas como sendo cumprido em 1948, se cumpriram lá na volta do cativeiro babilônico. Elas foram profetizadas antes do cativeiro babilônico, né? E se cumpriram lá. Ou na vinda de Cristo e na destruição de Jerusalém no ano 70. Né? Essa questão da geração. Agora, se Deus tem um relógio, né? Qual seria, né? O que o texto de Mateus 24 diz, né? E será pregado esse evangelho a todas as nações. Então virá um fim. Ou seja, se tem um ponteiro aí que precisa ir até um determinado lugar e parar para marcar o tempo de Deus, não é a nação de Israel, não é? Mas é o evangelho. O irmão não acha que essa fixação de muitos crentes com Israel não enfraquece, né, o valor que é dado ao Evangelho? Eu acho que sim, porque tem muitos cristãos, boa parte, né, uma vez que eles têm essa ideia de que Israel é o relógio de Deus, e que Israel ainda é aquele povo eleito, escolhido de Deus, e que Deus ainda tem grandes coisas a realizar em prol de Israel, muito esforço e muita mão de obra, muitos recursos são canalizados para a nação de Israel como nação étnica. Esse movimento é chamado de sionismo, e ele é muito forte, inclusive nos Estados Unidos, já foi mais, não é? Mas ainda é muito forte nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, especialmente por parte dos nossos irmãos pentecostais, que adotam uma escatologia dispensacionalista. Então, muita ênfase em Israel, viagens a Israel, caravanas para Israel, vendo lá a terra como se fosse uma terra santa e com algumas propriedades até miraculosas, o óleo da unção de Israel e por aí vai, não é? Então, isso, de fato, dispersa a atenção dos crentes. Nós deveríamos estar evangelizando não somente a nação de Israel, mas o mundo todo. E pregar o evangelho. Os judeus precisam se converter. O apóstolo Paulo disse que chorava, lamentava pelos seus contemporâneos judeus, porque eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. E o apóstolo Paulo disse que, se possível, daria a vida dele pela salvação dos seus contemporâneos judeus, o que prova que os judeus estão perdidos, sem Cristo. O judeu que não crê em Jesus Cristo, ele é igual a qualquer outra pessoa de qualquer outra raça. Sem Cristo não há possibilidade de salvação, nem para o judeu e nem para o gentio, para aqueles que não são judeus. Judeu sem Cristo, ele não pode entrar no reino de Deus de acordo com o ensino claro da Escritura toda. Então, de fato, sim, essa concentração desproporcional na nação de Israel enfraquece o testemunho do Evangelho. E tem outra coisa também, Leandro, que também é preocupante. Deixa de ver que nessa guerra que está havendo lá no Oriente Médio, faz com que os cristãos tomem partido, né? E deixem de ver que, às vezes, tem sim
atos de guerra ou tem algum tipo de sofrimento que Israel inflige aos palestinos. E nós devemos orar pela paz de todas as nações. Devemos orar pela paz de Israel, pela paz no Oriente Médio, pela cessação desse conflito, e estar dispostos a reconhecer quando existem, ou quando há violência feita, quer pelos palestinos ou pelos judeus. Isso tem que ser visto e notado pelos cristãos. Às vezes o que acontece é que os cristãos parecem fechar os olhos para as realidades da guerra. Quando tem guerra, né, eu sei que às vezes boa parte de Israel está se defendendo, mas às vezes a defesa é desproporcional ou acaba atingindo também civis. Tem essas pessoas que são mortas e que não são militares. Eu sei que acontece, mas eu estou dizendo que a gente não devia, por amor, né, esses que têm esse grande amor à nação de Israel, não devia fechar os olhos para a realidade que acontece lá na Palestina. No mínimo, não ver isso como uma guerra santa, não tem qualquer relação, trata-se de uma guerra por território, né? Estão disputando ali um território, né? E porque não querem conviver, não querem viver no mesmo lugar. Então, não tem ninguém certo nessa história. É muita falta de entendimento, né, das pessoas não perceber isso e encarar, né, tomar um partido aí de uma maneira fanática. Eu vejo com muito problema esse fanatismo dos crentes brasileiros, americanos também, com Israel, porque eu acho que, de fato, isso deixa o evangelho de lado. Até porque, né, boa parte das pessoas realmente acha que Deus tem um outro plano para Israel. E que a salvação de Israel é de outra maneira, é diferente, que Deus vai salvá-los. Ficam imaginando, né, os 7 anos de tribulação, que eles acreditam que vai acontecer lá na frente, que Deus vai os judeus vão ser salvos através das obras, né, uma salvação pelas obras, não uma salvação pela fé. Mas o apóstolo Paulo nos disse, né, como o irmão até citou agora há pouco, né, o evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e segundo do grego. Ou seja, antes de tudo, para quem Deus mandou o evangelho? Primeiramente para o judeu. Então, como é que o judeu não é alvo do evangelho? Como é que vai ter outra solução, outra oferta, se Jesus Cristo veio para os judeus, como salvação para eles? Para que eles creiam. Depois, segundo o que o apóstolo Paulo trabalha em Romanos 11, em Efésios 2 também, pela misericórdia, Deus nos incluiu, nós os gentios, na salvação dos judeus, né? Porque Jesus veio para salvar os judeus pelo seu sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus. Então nós, né, gentios, fomos incluídos nessa salvação que é para os judeus, mas não significa que os judeus ficam de fora, que eles não têm chance, né? O evangelho é para eles, para a salvação deles. Então, se as pessoas querem ajudar Israel, não é mandando dinheiro para eles construir arma para atacar os palestinos, né? Se quer ajudar Israel, é mandando missionários para lá para pregar o evangelho para os judeus, porque eles têm que ouvir a palavra e serem salvos, né? O evangelho é o relógio de Deus, não é a nação de Israel. Então, os crentes têm que aprender a valorizar o evangelho. Acho que tudo que enfraquece o evangelho é ruim, né? E essa fixação dos crentes por Israel, no meu entendimento, enfraquece, né, a compreensão que as pessoas têm do evangelho. Leandro, um outro aspecto em que existe esse outro prejuízo, por assim dizer, é a tentativa de algumas igrejas de trazer para dentro da sua liturgia, das suas práticas e das suas crenças, práticas judaicas. Você vê pastor tocando chofar na abertura de culto. Chofar é aquele chifre de carneiro que era usado no Antigo Testamento para convocar as assembleias solenes em Israel. Então o pastor, para começar o culto, ele toca chofar. Ou ele se veste como rabino, ele usa um kippah na cabeça, aquilo que é aquela cobertura característica dos rabinos. Tem candelabro, o menorá, tem um menorá lá numa mesa, na frente da igreja, a Arca da Aliança presente lá no culto,
marca viagens e viagens à nação de Israel, destaca como é importante você se batizar nas águas do Rio Jordão, você ser ungido com o óleo das oliveiras, lá do Monte das Oliveiras. Então, isso acaba entrando, esse misticismo, né, essa judaização, por assim dizer, da igreja evangélica, e esse misticismo aí que não tem mais nenhum sentido, nenhuma dessas coisas tem qualquer propriedade ou qualquer significação dentro do culto da nova aliança. Tudo isso era símbolo, era tipo, era figura, já se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. O culto evangélico é simples, mas essa fixação para a nação de Israel acaba trazendo esse sincretismo para dentro da igreja evangélica e a corrupção do culto, que deveria ser um culto simples, um culto espiritual, um culto da nova aliança já realizada em Cristo, e não trazer o culto da antiga aliança para dentro da igreja. Excelente, excelente. Eu ainda quero pôr um pouquinho mais o dedo na tecla dessa questão que eu estou falando, que essa dicotomia entre Israel e igreja, que é tão frequentemente defendida, o quanto ela enfraquece o evangelho, eu entendo que ela pode até mesmo anular a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo. E não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Paulo, né? Eu quero trazer o texto aqui para o irmão poder comentar. O famoso texto de Efésios 2, quando o apóstolo Paulo está falando, né, um pouco que eu já antecipei, dizendo: Deus nos incluiu na salvação que ele preparou para os judeus através de Jesus Cristo. Porque Paulo fala, eu vou ler aqui para os irmãos em casa acompanharem, poder abrir suas Bíblias e acompanharem, em Efésios 2:11, Paulo fala de nós, os gentios. Ele fala: portanto, lembrem-se de que, no passado, vocês, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas, naquele tempo vocês, no caso nós, né, os gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas olha como as coisas mudaram a partir de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, né, nós, os gentios, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Fomos levados para perto dos judeus. Porque ele é Cristo, né? É a nossa paz. E aí vem essa expressão aqui que é tão, né, esquecida. De dois povos, quais são os dois povos? Gentios e judeus. Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Né? E Paulo vai dizer que ele fez isso lá no verso 16 pela cruz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, ou seja, se, né, havia dois povos separados, gentios e judeus. E Deus trouxe os dois no único corpo, que é o corpo de Cristo. Né? Um só povo agora, cristãos. Quando os crentes hoje insistem em separar, não, judeu fica para lá, cristão fica para cá. Ou seja, Deus tem uma salvação para o cristão que é pela fé, que é pela graça, mas tem outra para o judeu que é diferente. Dessa maneira não está destruindo o que a cruz, né, fez, porque o texto fala que a cruz derrubou o que separava os dois povos. Aquelas ordenanças, aqueles rituais, aquelas coisas todas que a cruz eliminou. Não tem o risco, então, né, de eliminar o poder da cruz de Cristo quando se faz essa separação, essa dicotomia? Sim, está muito claro. Esse texto aí de Efésios 2, ele é claríssimo. E só quem não quer enxergar, só quem está tão enraizado nessas ideias aí, Deus sabe quais são os motivos, que não consegue perceber a clareza disso aí. A separação que havia entre judeus e gentios era exatamente aquelas leis que foram dadas e que a gente chama de leis cerimoniais e leis civis, que caracterizavam Israel como nação e que caracterizavam o culto do Antigo Testamento. Eram leis referentes ao sacrifício de animais, referente ao sacerdócio levítico, referente às ofertas, às libações que eram oferecidas no templo. E tudo isso era exclusivo da nação de Israel. Os gentios não podiam ir no templo.
Os gentios não ofereciam sacrifícios a Deus, eles eram completamente fora. Inclusive, havia uma proteção, né? Havia uma área antes de se entrar no santuário, que era chamado o Átrio dos Gentios, exatamente porque eles não podiam entrar, eles podiam ficar do lado de fora, mas não podiam entrar. Mas agora Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que aquelas leis prefiguravam. E, portanto, essas leis não têm mais sentido. Não há mais sentido em falar em uma nação que tem leis e rituais, que, aliás, eles nem cumprem mais, né? Uma vez que não tem templo, eles não têm mais sacrifício, não tem mais sacerdote, não tem mais nada disso. Não faz sentido insistir nessas coisas que foram completamente abolidas em Cristo Jesus. Deus só tem um povo. E esse povo é feito tanto de judeus como gentios que se arrependeram dos seus pecados e creem no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo. E por meio deles obtêm perdão de pecados e formam um só corpo. É por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer que em Cristo não tem mais judeu e nem gentil. Não tem. Essa separação foi completamente eliminada. Portanto, insistir nisso, que Deus ainda tem um povo étnico, que é a nação de Israel, a quem Deus tem um plano especial na redenção e que trata de maneira diferenciada, é desfazer o Novo Testamento. É separar aquilo que Deus uniu, né? E aqui talvez valha aquele dito, aquilo que Deus separou, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Nós queremos convidar você a deixar um like nesse vídeo, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, nós também queremos convidar você a inscrever-se aqui no canal para que você passe a receber notificação de vídeos novos sempre que nós lançarmos. Todos os dias às 18 horas está saindo um vídeo novo aqui no canal, sempre com pregações, estudos da palavra de Deus. Em especial hoje, nós sabemos que o tema sobre Israel está muito em evidência. E muitas vezes Israel é interpretado de uma maneira mística pelos evangélicos no Brasil. Muitos entendem que Deus tem uma salvação diferente para o povo de Israel, e isso leva a muitas pessoas incorrerem em erros, né? Como bem exposto pelo reverendo Leandro Lima e pelo reverendo Augusto de Nicodemos. Muitas pessoas anulam até mesmo a mensagem do evangelho, até mesmo a mensagem da cruz, e tenta dizer que Israel será salvo pelas obras ou por uma aliança pactual baseada na questão ética desse povo. Nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, que esse estudo, essa mensagem possa elucidar você a respeito desse tema tão importante, trazer conhecimento, que você possa refletir na palavra e ter uma visão, uma interpretação correta a respeito dos fatos e não caia em erros teológicos aí que venham desviar seu conhecimento da verdade da palavra de Deus.